No dia 1º de novembro de 2006, um ex-espião russo, Alexander Litvinenko, repentinamente começou a vomitar e passar mal, então ele teve que ser internado. Mais cedo naquele dia, ele tinha tomado uma xícara de chá com um outro ex-agente russo. O seu estado foi se deteriorando e 23 dias após a sua internação, ele morreu. Foi determinado que a causa da morte dele foi envenenamento por polônio-210. O polônio-210 foi usado como um veneno não por causa das suas propriedades químicas, mas por ser radioativo. O polônio-210 é extremamente perigoso, e estima-se que apenas 1 grama desse material é o suficiente para matar 50 milhões de pessoas. E isso nos deixa extremamente propensos a afirmar que o polônio-210 é o elemento mais radioativo da tabela periódica. Fim, acabou o vídeo. Vejo vocês na semana que vem. Peraí, e se eu dissesse para vocês que existem elementos muito mais radioativos? Só muito rapidamente, antes de continuar, eu gostaria de jogar uma pergunta no ar. Vocês já se perguntaram que tipos de informações vocês conseguem extrair do DNA de vocês? Eu pergunto isso porque o nosso parceiro Meu DNA está com uma promoção de mais de R$400 até o dia 31 desse mês nos kits do Meu DNA Premium. O Meu DNA é uma empresa de tecnologia que tem como missão dar às pessoas o acesso às suas informações genéticas. Incluso no Meu DNA Premium estão 2 kits, o Meu DNA Saúde e o Meu DNA Origens. O Meu DNA Saúde é o teste genético mais avançado do Brasil para identificação de risco de doenças e cânceres hereditários, como câncer de mama, ovário, próstata, alto nível de colesterol e doença de Wilson. Já o Meu DNA Origens é para quem quer conhecer melhor a si mesmo e a história que pode ser contada a partir da análise dos genes que fazem parte do nosso DNA. O teste consegue observar a sua ancestralidade de 5 até 8 gerações atrás, o que corresponde aos seus tataravós dos seus bisavós. E tudo isso com o melhor custo-benefício possível. Vale muito a pena, cliquem no link que estará aqui na descrição, que ele vai levar vocês direto para a página da promoção. Agora de volta à nossa discussão inicial. E se eu dissesse para vocês que existem elementos muito mais radioativos do que o polônio-210? Um bom começo seria entender por que é que existem átomos radioativos em primeiro lugar. E para nossa sorte, a resposta não é difícil de entender. No núcleo dos átomos existem prótons e nêutrons. Os prótons têm carga positiva, só que cargas iguais se repelem. Então, como é que o núcleo se mantém unido? Os nêutrons têm um papel importante nisso. Existe uma força de interação que ocorre entre os prótons e nêutrons chamada de força forte. Ela tem esse nome porque ela é muito mais forte do que a interação eletromagnética e gravitacional, que são outras 2 das 4 forças fundamentais. Sim, eu sei, criatividade zero na hora de dar o nome. Um núcleo é estável, isso é, não é radioativo, quando existe equilíbrio entre as forças dentro do núcleo. Para o caso de núcleos leves e estáveis, o número de prótons e nêutrons é exatamente o mesmo. À medida que o número de prótons vai aumentando, a intensidade da força de repulsão também aumenta, sendo necessário mais nêutrons para equilibrar. O que determina que um átomo seja de hidrogênio ou de oxigênio ou qualquer outro elemento da tabela periódica é o número de prótons. Assim, 2 átomos que contêm um próton são hidrogênios, não importando se existem 0, 1, 2 ou 3 nêutrons. Átomos com o mesmo número de prótons, mas com um número de nêutrons distintos, são chamados de isótopos. Um átomo pode ter tanto isótopos estáveis quanto isótopos instáveis. Normalmente se denomina um isótopo com um número logo depois do nome do elemento para simbolizar a soma do número de prótons e nêutrons. Por exemplo, um hidrogênio com 1 próton e 2 nêutrons pode ser escrito como hidrogênio 3, ou H3, também chamado de trítio. Mas átomos como o trítio são instáveis, e para recuperar a estabilidade ele emite partículas. Vocês provavelmente já sabem quais elas são: alfa, beta e gama. Lembrando que a beta pode ser beta mais ou beta menos. Por exemplo, um átomo que emite partículas beta-, teve um dos seus nêutrons convertidos em um próton, uma partícula beta-, que é igual a um elétron, e também um neutrino. Esse é o caso do trítio, que teve um dos seus nêutrons convertidos em um próton e emitiu um elétron e um neutrino no processo. É dessa maneira que o hidrogênio 3, o trítio, se transforma em hélio 3. E caso vocês estejam se perguntando, sim, o que aconteceu foi literalmente a transmutação de um elemento em outro. E o que deixa isso ainda mais bonito? Percebam que existe conservação tanto de carga quanto de massa. Elas continuam iguais se você somar tudo antes e depois. A tabela periódica tem 118 elementos. 24 desses elementos não ocorrem naturalmente. E todos os elementos com número atômico maior ou igual a 83, que corresponde ao bismuto, são radioativos. Quando se estuda a radioatividade, um conceito importante é o tempo de meia-vida. O decaimento radioativo é um fenômeno probabilístico.
O que isso quer dizer é que não é possível saber quando exatamente um átomo sozinho vai decair. Se você pegar um átomo radioativo sozinho e ficar olhando para ele esperando ansiosamente pelo seu decaimento, bom, boa sorte, você pode esperar qualquer coisa entre agora e um tempo infinito no futuro. Só que raramente você vai pegar um átomo sozinho. Se você tiver uma amostra grande de átomos, é possível determinar um comportamento médio. O tempo de meia-vida é o tempo em que metade dos átomos dessa amostra vão decair. Por exemplo, imaginem que nós temos 100 átomos de hidrogênio 3, que têm um tempo de meia-vida de aproximadamente 12 anos e 4 meses. Se você deixar esses 100 átomos em um potinho e voltar depois de 12 anos e 4 meses, você terá apenas metade, ou seja, 50 átomos de hidrogênio 3 dentro do potinho. Então, se tivermos 100 átomos de hidrogênio 3 e 100 átomos de césio-137, que também é radioativo e emite partículas beta, qual que é o mais radioativo? Como é que nós fazemos para saber qual dos dois elementos é o mais radioativo? Vamos pensar que o tempo de meia-vida do césio-137 é de 30 anos. Então vamos ver o que acontece com o hidrogênio 3 nesse tempo. Após 30 anos se passarem, nós teremos aproximadamente 18 átomos de hidrogênio 3. Logo, foram emitidas 82 partículas beta nesse intervalo. Mas como a meia-vida do césio-137 é de exatamente 30 anos, a amostra dele emitiu somente 50 partículas beta nesse intervalo. Então, quanto menor a meia-vida do material, mais radioativo ele será. Pensem nisso da seguinte maneira. Quanto menor a meia-vida de um elemento, mais decaimentos vão acontecer. Mais decaimentos significam maior atividade radioativa. Então a resposta para esse vídeo de qual é o material mais radioativo começa a ficar fácil. É só olhar uma tabela contendo o tempo de meia-vida de todos os isótopos possíveis e o mais radioativo é aquele com a menor meia-vida. O vencedor, então, é o hidrogênio 7, um átomo de hidrogênio com 1 próton e 6 nêutrons. E o tempo de meia-vida é de somente 2,3 vezes 10 elevado a menos 23 segundos. O hidrogênio 7 foi sintetizado pela primeira vez em 2003. Para fazer esse isótopo, o hidrogênio foi bombardeado com átomos de hélio 8. Na reação resultante, todos os 6 nêutrons do hélio 8 foram doados ao núcleo de hidrogênio. Só que se você pesquisar no Google qual é o elemento mais radioativo da tabela periódica, além do polônio 210, outro elemento vai aparecer: o oganesônio, o sétimo gás nobre. Esse é o átomo de número 118, e é também o átomo com o maior número de prótons da tabela periódica. Ele não é natural, ele foi sintetizado por meio de experimentos usando fusão nuclear. Somente um isótopo foi sintetizado, o oganesônio 297, e o seu primeiro experimento de sucesso foi na Rússia em 2002. Mas o resultado foi divulgado somente em 2005, após a certeza de maiores testes. O oganesônio 297 foi obtido a partir da colisão de átomos de califórnio 249 e cálcio 48, produzindo 3, e eu repito, 3 átomos de oganesônio 297. Não foram 3 gramas ou 3 miligramas, foram 3 átomos. E isso é muito pouco. Esse número acontece porque a probabilidade de fusão e criação desse elemento é extremamente baixa. A meia-vida do oganesônio 297 é de 0,89 milissegundos. E ele foi oficialmente adicionado à tabela periódica somente em 2015. Só que mesmo sendo pequena, essa meia-vida ainda é muito maior do que a meia-vida do hidrogênio 7. Na verdade, existem diversos isótopos com tempos de meia-vida extremamente baixas. Em sua maioria são elementos criados a partir de experimentos de fusão nuclear. Mas vamos voltar ao caso do polônio 210. Ele tem uma meia-vida de 138 dias. Isso é bem maior do que os outros casos que eu acabei de comentar. Por isso ele não é o elemento mais radioativo da tabela periódica. Ele ganhou esse título por causa dos riscos associados a ele e, bom, para as coisas para as quais ele foi usado, que não foram muito boas. E aqui nós precisamos fazer uma diferenciação importante entre ser mais radioativo e causar um dano maior. O dano que é causado depende sim do quão radioativa é a fonte, mas também depende da quantidade de átomos, depende do tipo de partícula emitida, da sua energia, ou se é tocada, inalada ou comida. E aqui temos uma questão importante. Vamos supor que você quisesse fazer, sei lá, um veneno de hidrogênio 7. Pense que você precisa carregar ele para algum lugar. Se a meia-vida dele é da ordem de 10 elevado a menos 23 segundos, então antes mesmo de você tirar ele da sala, ele já teria acabado. Bastante eficiência. O mesmo vale para o oganesônio 297. Para conseguir transportar para algum lugar, você precisaria de uma quantidade absurda. Seria o veneno mais caro do mundo. O polônio 210, por outro lado, é um elemento natural.
Ele faz parte da cadeia de decaimento do urânio-238, que é um dos elementos mais abundantes na Terra. Além disso, o seu tempo de meia-vida faz com que o transporte seja possível. E o fato de emitir radiação alfa faz com que quem o ingira tenha um alto dano, mas quem transporta nem tanto. Lembre-se sempre que a radiação alfa pode ser barrada por uma folha de papel ou até mesmo por roupas. Mas quando ingerimos, colocamos uma radiação que interage muito dentro do nosso corpo. Então, ao invés de interagir com uma folha de papel, ela vai interagir com o nosso estômago. E isso não seria bom. No final das contas, se você perguntar qual é o elemento mais radioativo conhecido por nós, a resposta é o hidrogênio 7. Fiquem longe dele o máximo que vocês conseguirem. Muito obrigado.